Zacarias capítulo 4, verso 6. Podem ficar sentados mesmo. E respondeu-me e falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ela trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. Amém? Glória a Deus. Existem coisas na nossa vida que... Estava ali sentado e lembrando da luta que teve Daniel, quando ele pedia uma resposta a Deus, quando ele pedia algo da parte de Deus, e o anjo, o inimigo, não deixava a resposta dele chegar até ele, mas ele insistia, persistia na oração, continuava na oração, porque ele queria a resposta da parte de Deus. E a nossa tendência, quando nós não temos a resposta da parte de Deus, ou pelo menos quando a resposta não vem quando nós achamos que devia vir, a nossa tendência é fazer as coisas conforme a nossa carne, conforme o nosso próprio pensamento, porque nós queremos construir algo. Através da palavra de Deus nós construímos uma casa, nós somos impulsionados a construir algo para Deus, um compromisso para com Deus. Mas a Bíblia nos diz que existem duas formas de edificar uma casa, uma sobre a areia e outra sobre uma rocha. Quando nós edificamos sobre a areia, nós sabemos que quando vem a chuva e inunda o rio e bate contra aquela casa, ela vai embora. A Bíblia nos diz isso. E é interessante que a Bíblia nos diz que em um momento a chuva vai cair. Pode ser um momento de sequidão, 3, 4, 5 anos, eu não sei quanto tempo, mas uma hora a chuva vai cair. E o vento vai bater contra ela, porque tem 4 estações: inverno, verão, outono, primavera. Um tempo vai bater o vento. Normalmente nós aqui é o mês de agosto, e um vento bate na casa e ela vai embora. Mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, ela permanece para sempre, porque ele confiou em Deus. Porque aqueles que confiam em Deus são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E aí, quando nós edificamos essa casa sobre uma areia, nós sabemos que em algum momento vai chover. E se nós estamos fazendo conforme a nossa própria carne, conforme a nossa própria cabeça, que hoje nós venhamos a se arrepender, porque se nós ainda não recebemos a resposta de Deus, uma hora vai chegar. Então faça como Daniel, insista, persista, continua, mas não faça conforme a sua própria cabeça, porque somente Deus sabe como é que essa chuva vai vir. Eu moro ali na Vicente Fernando Figueiredo, volta e meia, quando dá aquele chuvão, inunda e vai até na porta da cozinha. E nós sabemos que nem todas as casas, mas a minha casa ali, ela vai até a porta da cozinha. Tem medo, tem dia que eu fico com medo, eu falo: meu Deus, vai entrar para dentro de casa. Mas graças a Deus só vai até a porta da cozinha e não adentra dentro de casa. Mas um momento bate essa chuva, esse vento sobre a nossa casa, mas nós sabemos como é que nós estamos construindo esta casa, de que forma nós estamos construindo esta casa. Forma que Deus tem falado para nós, insistentemente, da forma que Deus quer. Nós vemos eles riscando assim os buracos para fazer, a edificação da casa ou de um prédio. Será que Deus tem falado para mim e para você como é que é para fazer o quarto, como é que é para fazer o banheiro, como é que é para fazer a sala, como é que é para fazer os outros cômodos? Porque não adianta nós somente fazermos a sala conforme a vontade de Deus e começarmos a fazer o banheiro conforme a nossa própria cabeça, fazemos o quarto conforme a nossa própria cabeça, fazemos os outros cômodos conforme a nossa própria cabeça. Não vai ficar somente a sala que foi edificada conforme Deus mandou, e sim toda a casa vai ser destruída, porque Deus faz um barro novo.
Ele não reconstrói aquilo, ele amassa, quebra todo e reconstrói novamente. Então nós temos que ouvir a voz de Deus, esperar insistentemente, assim como Daniel esperou, orando, buscando a Deus, 21 dias de jejum e de oração, porque ele queria a resposta de Deus da forma que Deus tinha para ele, não a resposta que ele tinha na sua própria mente. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e interpretamos conforme o nosso próprio querer, conforme a nossa própria vontade, e às vezes até fazemos até heresias para a nossa própria mente, para que nós venhamos a flexibilizar o pecado. E a Bíblia é clara para que nós venhamos a interpretar com o Espírito Santo, para que nós não venhamos a flexibilizar o pecado e andar conforme o curso do mundo, ainda que nós venhamos a ser embasados pela palavra. Isso é um cuidado tremendo que nós devemos ter. É por isso que nós viemos no estudo, por isso que nós olhamos o estudo, viemos na palavra de Deus, viemos nas quartas, no domingo, ouvindo insistentemente a palavra, para que nós venhamos a cravar no nosso coração e não pecar contra Deus. E quando nós começamos a interpretar conforme a nossa própria vontade, nós flexibilizamos para o pecado, que é uma coisa muito perigosa. Israel estava indo ao templo, adorando, exaltando, oferecendo sacrifício, oferendas, mas na verdade eles estavam longe de Deus. Na verdade eles estavam completamente com a mente e o coração distante de Deus. Ou estava o corpo, mas a alma estava longe de Deus, longe da vontade de fazer o querer de Deus. E Deus envia Isaías, envia Jeremias, envia os outros profetas, dizendo, falando, repetindo, mas eles não queriam ouvir aquilo que eles apraz ao seu próprio coração, para massagear o ego, a sua própria vontade, o seu próprio querer. Isso é um perigo. É melhor nós sermos repreendidos como um filho, do que nós sermos massageados nosso ego como um bastardo. Ele só repreende aquele que é filho, ele só repreende aquele que ele tem como filho, aquele que ele ama, aquele que ele tem como a menina dos olhos, aquele que ele abraça, ama de verdade. Mas aquele que ele já largou mão, ele é bastardo. Ele vai ouvir, e vai ser como lançar pérolas aos porcos. E aí nós vamos ser dissipados, como Israel foi dissipado. No capítulo 1 de Zacarias, se os irmãos quiserem acompanhar, no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais, ou seja, a geração anterior. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus havia se retirado de Jerusalém. Segundo o profeta Ezequiel, ele teve uma visão e o Espírito de Deus se retirou do templo, porque ali eles haviam profanado o templo. E quando ele se retirou, a Babilônia veio e conseguiu destronar Israel. Quando nós não temos o Espírito de Deus, nós somos como aquele filho que saiu conforme a sua própria vontade, pegou o soldo dos seus bens do pai e foi viver a sua vida. E ali, quando nós estamos com os porcos, nós lembramos de Deus, nós lembramos de onde nós saímos. E assim era Israel. Foi mandado 70 anos na Babilônia. 70 anos eles tiveram que estar no exílio, sendo como escravos, pessoas de segunda classe, para que eles viessem a entender o quão grande eles eram na presença de Deus, sendo filho de Deus. E ali nós entendemos que não há bênção sem Deus, pois sutilmente eles se afastaram do propósito e começaram a construir as suas próprias casas. É interessante que eles voltaram para Jerusalém, e ali, quando eles começaram a edificar o templo, os samaritanos foram lá e mandaram uma carta para o imperador, e ali o imperador mandou parar a construção.
E eles ficaram 15 anos, 16 anos mais ou menos, sem construir o templo, sem entender o seu próprio propósito. Porque é que eles haviam saído da Babilônia e voltado para Israel. Eles não conseguiam entender o porquê. E aí eles começaram a edificar as suas casas, fazer as plantações, comer, beber tranquilamente. E ali Deus já começou a ficar irado com eles. Eles não perceberam, mas o primeiro amor se esfriou. E consequentemente o propósito foi deixado de lado. Segundo Apocalipse capítulo 2, o primeiro amor se esfriou. E deixaram as primeiras obras. A Bíblia nos diz em capítulo 2 de Apocalipse, uma advertência à igreja de Éfeso. Jesus diz assim: olha, vocês deixaram o primeiro amor seu, e consequentemente vocês deixaram de fazer as obras que eu mandei vocês fazerem. E é interessante que a Bíblia nos diz que ali não havia pecado, não havia idolatria, não havia mais tanta prostituição, não havia tantas coisas horrendas, mas eles deixaram o primeiro amor, se esfriaram e começaram a fazer as suas próprias coisas. A Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a vontade de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas a nós. Primeiro nós temos que fazer para Deus. Primeiro nós devemos entender o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Algumas vezes nós entendemos que o propósito de Deus é eu ficar rico, é fazer tal coisa, fazer coisas grandiosas. Sim, Deus tem alguns que Ele abençoa financeiramente, mas Deus também tem alguns que, como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e foi decapitado. Eu não sei qual é o seu propósito. Eu tenho que entender qual é o meu propósito. Para que a minha alma esteja alegre com Deus, eu tenho que saber qual é o meu propósito. Para que a sua alma esteja alegre com Deus, você tem que entender qual é o seu propósito de vida. Eu não posso discernir o seu propósito. Somente você pode discernir, ainda que um homem usado por Deus possa chegar até você e profetizar e dizer, falar, mas é somente em parte. É como um espelho embaçado, o apóstolo Paulo diz. Nós temos que clarear ele para que nós venhamos a discernir, entender e compreender qual é o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. É muito importante isso, para que a nossa alma seja alegre, regozijante na presença de Deus. Porque senão nós vamos começar a fazer as coisas corriqueiras da nossa vida, sem propósito. Ainda que não sejam coisas grandiosas aos olhos dos homens, mas que sejam uma coisa grandiosa aos olhos de Deus. Porque às vezes nós queremos aplauso dos outros, dos homens, queremos reconhecimento dos homens, e o homem não reconhece ninguém. Somente Deus reconhece a sua busca, somente Deus reconhece a sua oração, somente Deus reconhece aquele que você abraça, somente Deus reconhece aquele que você dá a palavra amiga, confortável. Somente Deus reconhece. O homem reconhece agora, quando você dá 5, 10 reais para ele, mas quando você vira as costas, se ele precisar amanhã de mais 10 reais e você não der, é capaz dele falar mal. Mas é Deus quem reconhece o seu propósito. Eu e você temos que entender, mas nós não devemos ser um homem natural, carnal, que somente o homem espiritual compreende as coisas espirituais. Nós temos que ativar o homem espiritual dentro de mim e dentro de você, para que nós venhamos a entender, compreender o propósito que tem para a minha vida e para a sua vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, não segundo o meu propósito de vida. Você tem que entender o seu propósito de vida, para que você venha a estar alegre, contente, regozijante, a sua alma alegre perante Deus, porque você sabe que você está fazendo a vontade de Deus. Porque Deus está virado com aqueles homens que estavam fazendo suas casas lindas, fazendo os seus carros, seus cavalos, seus animais, as suas lavouras, somente para mim, eles estavam olhando somente para o seu próprio umbigo, e o reino de Deus nada. Eles estavam correndo atrás da grana, do dinheiro, disso, daquilo, mas esquecendo das coisas espirituais. Por que é que eles tinham voltado para Jerusalém?
Por que é que eu vim para Cristo? Por que é que você veio para Cristo? Por que é que Deus arrancou você do lamaçal do pecado, arrancou você do inferno, trouxe para a verdadeira luz? Para você ganhar dinheiro, para Deus te ensinar você ter um bom negócio, para Deus te ensinar coisas naturais dessa terra. O apóstolo Paulo diz assim: se eu esperar somente de Deus, somente nesta terra, eu sou o mais miserável dos homens. Eu espero de Deus nas coisas espirituais, e as outras coisas consequentemente vai me acompanhando. Mas eu tenho que ser um homem espiritual. Eu tenho que ser um homem espiritual para que venha a entender as coisas espirituais. E Ele mesmo, olha que coisa linda que o apóstolo Paulo fala. Ele mesmo não é discernido de ninguém, nem do seu próprio esposa, nem do seu esposo, nem da sua mãe, nem do seu pai, algumas vezes nem mesmo do seu pastor, porque a própria Bíblia está dizendo, ele não é discernido de ninguém. O propósito, lembra de José? Eu vou ser um governador. Quem que repreendeu ele? Os irmãos crentes, o pai crente, a mãe crente, todos aqueles que estavam em sua volta mais próximo, não compreendeu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ainda bem que eles ajudaram, né? Mandaram ele até o Egito. Mas nós temos que ser espirituais, para entender, orar, buscar a face de Deus, para que esse vazio que tem no seu coração venha a ser preenchido por Deus. O vazio que tem no nosso coração é do tamanho de Deus, somente Deus pode preencher o vazio que tem no nosso coração. Então você tem que entender, compreender a vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. O homem estava preso, ele estava preenchido de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele compreendia o propósito que ele tinha nesta terra para Deus. Então nós temos que ser preenchido por Deus, ser preenchido pela presença, o Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos a ser alegres. Sem entendermos o propósito, nós vamos ficar cabisbaixos, tristes. Lembra de Esaú? Rejeitou o propósito dele e chorou amargamente para querer o arrependimento e não teve, porque ele rejeitou de coração o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele rejeitou, ele não queria o propósito de Deus para a vida dele. Então que nós venhamos a ser como Jacó, lutar nem que seja com um anjo, para que nós venhamos a mudar o nosso nome para Israel, para que nós venhamos a ter a bênção completa de Deus. Os antepassados deles tinham o templo, mas não tinham o Senhor. Esse povo, eles não tinham o templo, mas se eles tivessem o compromisso com Deus, a bênção de Deus estaria sobre eles. Os antepassados, eles tinham tempo para ir buscar a Deus, orar, oferecer sacrifícios, oferendas e todas as liturgias, mas eles não tinham a presença de Deus. E esse povo não tinha o templo, mas Deus estava falando: se vocês orarem, buscar a minha face, se arrepender, eu vou sarar a terra de vocês, eu vou preencher o coração de vocês, e vocês vão cumprir o propósito que eu tenho de vocês nesta terra. Vocês vão me buscar. Chegai-vos a Deus, que Ele chegará a nós. Se nós começarmos a chegar a Deus, Ele vai chegar até nós, e nós vamos conseguir cumprir o propósito que Deus tem para nós nessa terra, para que nós venhamos a ser alegres, contentes, regozijantes na presença de Deus, para que nós venhamos por mais as circunstâncias, por mais que as coisas estejam o mar revolto, a tempestade contrária, Jesus parecendo que está dormindo, mas nós estamos alegres, contentes, porque a nossa ótica é espiritual, a nossa ótica não é mais carnal,
a nossa ótica, nós estamos olhando para um algo superior do que aquilo que nós estamos contemplando com a nossa carne. Porque ainda que o vento venha contrário, o mar está revolto, nós sabemos que uma hora ou outra Deus vem ao nosso encontro, caminhando nem que seja sobre o mar, para repreender o mal. Mas cumpra o propósito, entra dentro do barco, para de procrastinar a vontade de Deus para a sua vida. Comece a entender e compreender, entra dentro do barco e fala: Deus, eu quero entrar dentro desse barco, ainda que o vento vai ser contrário, porque vai vir impedimentos contra a minha vida e contra a sua vida. Toda vez que nós começamos um propósito, há algo impedindo. Os samaritanos tentaram por 2 vezes. Por 2 vezes eles tentaram parar a obra. A primeira eles conseguiram, mas na segunda Deus estava falando: olha, eu vou aplainar. Olha, eu vou trazer com que Dario venha chancelar e fazer com que vocês venham a construir o templo, terminar o templo, porque é o propósito que eu tenho para a vida de vocês. Mas nós temos que entender e compreender que Deus, Ele tem pressa. Ele tem pressa para que nós venhamos a se arrepender de alguns pecados, a se arrepender daquilo que talvez nós não venhamos ser um pecado horrendo, mas talvez nós estávamos olhando somente para o nosso umbigo, como esse povo, fazendo suas casas, fazendo agricultura, comendo, bebendo, mas às vezes esquecendo da vontade de Deus para a sua vida. Jesus certa vez disse assim: o servo que sabe o que é o seu Senhor quer que ele faça, e não faz, ele vai ser repreendido com muito açoites. Mas o servo que não entende e não compreende aquilo que o Senhor quer que você faça, vai ser repreendido com pouco açoites. Então existem 2 tipos de servos: um que compreende e um que não compreende. Um que entende a vontade de Deus para a vida dele, e um que não entende. Mas que esta noite Deus venha abrir os nossos olhos espirituais, compreender o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, amplamente, para que nós venhamos a fazer a vontade de Deus. Talvez você esteja falando assim: mas eu já sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. O apóstolo Paulo demorou 14 anos para começar a sua obra missionária, 13 a 14 anos mais ou menos. Ele esperou o tempo de Deus para a vida dele. Talvez vocês tenham falado: eu tenho me preparado, eu tenho buscado, eu tenho lido a palavra, eu tenho orado. Calma, Deus tem um tempo correto, Deus tem um jeito certo dele trabalhar para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que amadurecer na fé, nós temos que conhecer e continuar conhecendo a Cristo, para que quando vir o vento contrário, a nossa casa não ser construída sobre uma areia e ela ser levada embora, e às vezes nós envergonharmos o Evangelho. Então, calma, deixa Deus trabalhar no seu coração, deixa Deus trabalhar na sua mente. Assim como o evangelista disse aqui outro dia, vai lendo, vai buscando, vai se preparando segundo a vontade de Deus para a sua vida. Vai buscando a vontade de Deus, vai orando, que Deus vai te dando dons, Deus vai abrindo a sua mente espiritual, Deus vai abrindo a sua visão espiritual, e você vai entendendo perfeitamente qual é a vontade de Deus. Porque assim, quando você for entrar em algum lugar, vai vir Deus e falar assim: não, aí não entra. Assim como o apóstolo Paulo era guiado pelo Espírito, várias cidades ele ia adentrar, ou ele era impedido por inimigo, mas era a vontade de Deus para que ele não viesse naquela cidade, mas que viesse para outra cidade. Ele compreendia totalmente qual era a vontade de Deus para a vida dele. Todo instante ele era direcionado, dirigido por Deus. Em Zacarias capítulo 4, ele disse: acorda, profeta, para uma realidade espiritual. Verso número 1: e tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Às vezes nós estamos em um sono espiritual,
vindo na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas nós não somos religiosos. Jesus não veio trazer uma religião, Jesus veio trazer um reino, onde tem súditos, onde tem servos. Senhor quer dizer dono. Senhor quer dizer dono. Na palavra de Deus, o significado é dizer dono. Ele é seu dono. Ele não veio trazer uma religião. Ele não veio trazer algo onde nós viemos repetidamente, quarta, domingo, nos dias de campanha, ou que nós viemos nos dias de sábado, na quarta, domingo, ou até mesmo na segunda-feira, não sei que dia que as irmãs vêm aqui, somente por uma religião. Mas nós viemos dizer que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque aqui não é uma disputa, aqui é algo onde nós vamos adorar, exaltar, glorificar, bendizer ao conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que reina para todo sempre. É Ele que vai ser adorado aqui, não é uma disputa aqui não. Aqui nós se humilhamos perante a mão potente de Deus, e a seu tempo Ele nos exaltará, conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle, conforme aquilo que está no seu pensamento, não conforme aquilo que eu quero. Eu vou fazendo somente a vontade dEle, somente o querer dEle, para que eu venha a ser bem sucedido em tudo que eu faço. E esforça-te, esforça-te, não te disse eu, esforça-te. Vai pisando onde é que Deus falou para você. Pisa, toma posse, mas espera também Deus te orientar, como é que você vai conseguir aquilo. A palavra de Deus diz assim, que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A batalha dele era muito mais dentro do seu coração do que fora. Ainda que eles chegavam em Jerusalém e olhavam somente ruínas, ainda que eles chegavam em Jerusalém e somente via as coisas todas quebradas, o templo ainda não estava edificado, Deus estava falando, no céu já está acontecendo, no céu já está acontecendo. Deus é quem chama a existência aquilo que não existe. Deus já estava trabalhando, Deus já estava fazendo com que seu Espírito viesse a trabalhar, mas que nós venhamos a agir por fé. E o que é fé? Fé é obedecer à vontade de Deus, porque dá medo. Você imagina aqueles homens quando estavam edificando o templo, e aí chegaram os samaritanos enviados, e os governadores perguntando, qual é o seu nome? De que família você é? Qual é o seu nome? De que família você é? Eu vou mandar até o imperador. E naquela época não tinha dessa não, era decepado a cabeça e pronto, acabou. Mas eles tinham que ter coragem de obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que Deus estava mandando. Mas Deus já estava trabalhando. Lembra de Daniel, quando entrou na cova dos leões? E ele saiu, e quando Dario olhou e falou, meu Deus, como que Deus é esse que você serve? E ele começou a ser um adorador monoteísta. Esse mesmo é quem deu o aval para que eles viessem a construir o templo. Deus já estava trabalhando há muito tempo lá na Babilônia. Deus já estava trabalhando, assim como Deus está trabalhando por você. Se você começar a agir por fé, Deus vai começar a trabalhar na sua vida, mas nós temos que ter o discernimento se Deus está falando ou não. Se Deus está mandando você andar, ou se Deus está mandando você esperar. Nós temos que ter esse discernimento. Às vezes eu tenho até medo de falar assim, vai, porque às vezes você ainda não teve a visão de Deus. Às vezes você ainda não teve, como Josué se apartou um pouco, para que o anjo viesse e orientasse ele como é que ele ia destruir Jericó. Ele teve uma orientação espiritual antes. Ele teve uma orientação da palavra de Deus antes.
E ele começou a rodear Jericó, a fazer aquela loucura, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida, para que o nome dele venha a ser glorificado. Porque muitas das vezes nós fazemos as coisas e dizemos assim, graças a Deus, mas dentro do nosso coração, se não fosse eu. Minha sabedoria. Se não fosse eu. Deus discerne todas as coisas dentro do nosso coração. Deus discerne todas as coisas dentro do nosso coração. Não tem como esconder nada de Deus. Não tem como a gente conseguir esconder nada, porque tudo está patente e transparente aos olhos de Deus. Ele compreende, entende e perfeitamente Ele sabe de tudo. Mas nós devemos esperar a vontade de Deus. Às vezes Ele está falando, vou dar 7 voltas em volta da sua casa, orando, glorificando, exaltando o meu nome. Tem algumas coisas que Deus fala para mim que eu morro de medo, mas ao mesmo tempo Deus pega e confirma. E Deus fala, vai, que eu estou contigo. Vai, que eu estou contigo. Mas algumas vezes Ele fala assim, não vai, que eu não estou contigo. Algumas vezes Ele diz assim, não vai, que você vai sozinho, o Espírito Santo vai ficar aqui. Mas nós temos que ter esse discernimento, nós temos que ser esse homem e essa mulher espiritual para que nós venhamos a ter vitórias e vitórias. E quando o mar vermelho se abrir, nós fazemos como Miriam, louvar, engrandecer a Deus, porque o mar vermelho se abriu, porque nós somos direcionados por Deus até o mar vermelho. Ele não vai deixar nós envergonhados. Sai do Egito, sai do Egito. É interessante que esse povo também não queria sair da Babilônia. Esse povo também estava apaixonado pela Babilônia, porque lá eles começaram a fazer suas casas, começaram a ser comerciantes, começaram a fazer sua agricultura. Eles já estavam até esquecendo do hebraico, já estavam falando aramaico. Eles estavam apaixonados e Deus fala assim, sai dela, povo meu. Sai dela, porque o meu juízo vai estar sobre ela daqui uns dias. Daqui uns dias o meu juízo vai vir sobre ela novamente também, porque vocês são a menina dos meus olhos, e quem mexe com a menina dos meus olhos eu repreendo. Mas eles estavam apaixonados. Olha como Deus sabe de tudo. Daqui a alguns anos Deus iria entrar com juízo sobre a Babilônia. E Deus fala, sai dela. Sai dela. É por isso que nós devemos obedecer a Deus em tudo. Porque Ele está sempre salvando, libertando, fazendo algo que nós não conseguimos entender. Não é por força, nem por violência, mas sim todas as coisas pelo Espírito de Deus. É Deus quem trabalha na minha vida, é Deus quem trabalha na sua vida. Mas nós temos que deixar Deus trabalhar, orarmos a Deus primeiro, buscarmos a sua presença, para que nós venhamos a ser confundidos. Porque nós vamos ser confundidos. A tribulação traz a paciência a experiência, a esperança, porquanto a esperança não nos deixa confundidos, porque o amor de Deus é derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele não vai deixar nos confundidos quando nós somos direcionados pela sua presença. Lembra daquele povo que começou a buscar a Jesus? Pão, peixe. Eles já estavam há alguns dias seguindo a Jesus. E como Jesus tinha que provar para eles que primeiro o reino dos céus, eles começaram a seguir a Jesus. Só que eles começaram a ficar com fome também. Começaram a sentir a barriga roncar. E aí Jesus disse assim, eu vou ter que dar pão e peixe para eles, comida, porque eles buscaram primeiro o reino dos céus. Eles me buscaram primeiro, eles comeram da minha carne, beberam do meu sangue, então agora eu vou aumentar, as demais coisas vão ser acrescentadas na vida deles. Quando nós buscamos primeiro a Deus, as demais coisas vai nos alcançar, vai nos seguir, porque Deus é fiel em toda a sua palavra. Em toda a sua palavra, Ele não vai no barco. Toda vez que os discípulos entraram dentro do barco, veio tempestade contrária,
veio uma revolta. Tem luta sim, mas não é por força nem por violência, mas sim por aquele que é filho de Deus, repreendendo o mar, repreendendo o vento contrário, e a calmaria vem, para que nós venhamos, a nossa musculatura de fé tem que estar sendo sempre trabalhada, é por isso que nós devemos seguir a Jesus. Deus sabe como trabalhar com cada um, Deus sabe trabalhar com cada pessoa que aqui está. Quando nós começamos a seguir a Jesus, e a nossa musculatura vai ficando mais forte, nós ficamos maiores, e aí Deus derrama unção, e quando aparece um gigante, somente pedrinha para dizer que foi Deus, nós derrubamos ele. Mas nós temos que estar com a unção, porque se a unção for retirada, assim como Saul, eu deixei de estar com Saul, ele vai ficar com medo. 2 metros de altura, forte, homem que já tinha participado de várias guerras, mas ele ficou com medo de Golias. Aí vem um garotinho, que só cuidava de ovelhas, baixo, bonitinho, e ele enfrentou Golias, no nome de Deus, e ali ele derrubou Golias. Então nós devemos ter a unção de Deus, devemos ter o Espírito Santo, buscar a Deus, para que nós venhamos a ter a coragem de enfrentar as tempestades, de enfrentar os gigantes, de enfrentar aquelas dificuldades que vai vir, porque as dificuldades vão vir, mas com a unção de Deus, com o poder de Deus, com a graça de Deus, nós podemos enfrentá-las e sabermos ter a confiança em Cristo, porque assim como o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço a Ele, e eu sei que aquele gigante vai cair. Se aquele menino tivesse perdido, Israel tinha sido aniquilado. Mas olha a confiança em Deus que ele tinha. Esses homens, a geração passada estava pecando deliberadamente. Sabe o que é pecar deliberadamente? Você já não liga mais. Conheceu a Cristo, conheceu o sangue de Cristo, conheceu a palavra de Cristo, mas eles estavam pecando deliberadamente. E aí Deus se retirou do templo e eles foram destruídos. Então nós devemos tomar cuidado, porque nós pecamos sim. Nós pecamos, todos os dias nós pecamos. Mas há algo que lá em Hebreus diz que, assim, que se nós continuarmos a pecar deliberadamente, é perigoso. Há algo que nós falamos assim, deliberadamente, é algo que você já não liga mais. Você já não tem mais aquela repreensão dentro do seu próprio coração, de dizer, Deus, eu pequei contra ti, me arrependo, eu não quero mais fazer, me dá força, vem com o teu Espírito Santo, me enche, para que eu venha ter força para dizer não novamente. Mas deliberadamente é perigoso, porque aí o Espírito de Deus sai do templo, e hoje é o Espírito de Deus saindo do meu corpo e do seu corpo. É perigoso isso. É muita diferença deliberadamente por aquilo que nós pecamos todos os dias. É algo que já nós não ligamos mais para a vontade de Deus, para o propósito de Deus, para a vontade de Deus para nós somos religiosos plenamente. Mas se nós continuarmos a pecar deliberadamente, o Espírito Santo de Deus sai de nós, e aí nós somos presas fáceis ao inimigo. Mas que hoje nós venhamos a entender e compreender essa parte, para que o Espírito Santo venha falar conosco, corrigindo talvez, exortando talvez, repreendendo sim, mas porque Ele nos tem como filhos, porque Ele nos tem como filhos amados, meninas dos olhos dEle, dizendo, filho, para de pecar deliberadamente,
porque Deus quer eu e você como filhos, para que o nome dele seja glorificado. Vamos estar orando. Se os irmãos quiserem virem à frente, os pastores vão estar descendo para abençoar a sua vida. E Deus vai ser exaltado, glorificado nesta casa. Talvez você queira se encher do Espírito Santo. Talvez você tenha essa sede de ser preenchido pelo Espírito Santo. Talvez você tenha essa sede de ter essa experiência com Deus. Talvez você tenha essa sede, assim como a mulher samaritana começou a glorificar e exaltar a Deus e foi até Samaria, começou a falar de Jesus porque ela estava cheia do Espírito Santo. Nós devemos buscar a Deus. Nós devemos orar a Deus, para que nós venhamos a ter essa experiência com Deus, esse algo forte, assim como Zacarias teve várias visões, mas despertar do sono, que talvez nós deixamos o primeiro amor, talvez nós começamos a esfriar, a ser mornos perante Deus, e Deus diz assim: quem dera se nós fôssemos quente ou frio, porque morno ele vomita. Mas esta noite, quem sabe você quer acalentar o seu coração com o Espírito Santo. Essa noite, quem sabe você quer colocar os galhetos dentro do seu coração e começar a atacar o fogo do Espírito Santo. Não é barulho, não é pelo tanto falar. Talvez você quietinho aí, o Espírito Santo começa a queimar o seu coração. Talvez quietinho aí o Espírito Santo começa a te tomar. Talvez quietinho o Espírito Santo começa a te dar as visões da vitória que você vai ter. Talvez você quietinho aí o Espírito Santo já vai começar a te dar orientações de como é que você vai vencer essa batalha dentro da sua casa. O Espírito Santo quer te dar as orientações certas, corretas, porque somente Ele sabe onde é que Ele vai tocar. Talvez Ele já está trabalhando, assim como Ele trabalhou em Israel, e você ainda não está vendo com os olhos carnais, e Deus te trouxe aqui para dizer: não é por força, nem por violência, não é pela sua própria psicologia, não é pela sua ordem financeira, não é por nada humano, mas sim pela loucura de Deus, sim pelo Espírito Santo de Deus, que quebra o jugo, esmiuça o jugo e deixa-nos livre para a glória deles. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos esta noite, Senhor. Nós te exaltamos esta noite. Pai querido, que esta noite, Senhor, meu Deus, nós venhamos entender, compreender o teu propósito, a sua vontade, Senhor. Nós já estamos enjoados, papai querido, de estarmos na mesmice, Senhor, meu Deus. Pai querido, talvez 2020, papai querido, foi um ano de mesmice, Senhor. Mas o teu nome vai ser glorificado, porque o Senhor tem trabalhado na nossa vida, Pai. Ainda que nós não venhamos a ver, papai querido, com os olhos naturais, Senhor, mas o Senhor está sempre trabalhando em prol daqueles que te amam, papai. E todas as coisas, papai querido, que nos aconteceram até agora, cooperaram para o bem daqueles que te amam, e a tua igreja te ama, papai querido. Nós esperamos, ó Pai querido, que o teu Espírito Santo venha, meu Senhor, e venha acalentando o nosso coração, porque nós precisamos, ó Pai, do seu fogo, papai. Precisamos do teu poder, da tua graça, precisamos, ó Pai querido, da tua orientação, precisamos da tua visão, porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então nós esperamos em ti, papai querido. A tua palavra diz que
que se nós esperávamos, ó Pai querido, aquilo que nós não vemos, Senhor, nós esperamos com paciência, Papai querido, porque o Senhor ouviu a nossa oração, o Senhor tem ouvido, Papai querido, e tem levado até o trono, Senhor. A Tua palavra diz em Apocalipse, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor leva, traz os anjos, Papai querido, com as bandejas, Senhor, levando a oração dos Teus servos até o Seu santo trono. Então esta noite, Papai querido, que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, acalenta o nosso coração. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, quanto mais, Senhor. Ah, meu Senhor, a Tua palavra diz que os dias são maus, Senhor, e que nós somos levados como ovelha ao matadouro todos os dias e o dia todo, Senhor, meu Deus. Mas a Tua palavra também diz que nós devemos ter bom ânimo, Senhor, meu Deus, e nós vamos vencer o mundo assim como o Senhor venceu, meu Deus e meu Pai. Ó Deus eterno e Deus todo-poderoso, acalenta a Tua igreja, Senhor. Começa a fazer com que nós venhamos a compreender o propósito de cada um. Aqui não é uma luta de ringue, Senhor, quem é o maior, quem é o menor, Senhor, mas o Teu nome vai ser sempre glorificado. É o Senhor que está no céu e sabe todas as coisas, compreende todas as coisas, é onisciente, onipotente, Papai querido, e onipresente. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, nós pedimos, ó Pai, a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça, Senhor. Nós pedimos, ó Pai querido, nem que seja um relampejo, Senhor, assim como Zacarias teve, Papai querido, a visão, Senhor, que esta noite, ou esta semana, Senhor, ou até quarta-feira, Papai querido, o Senhor venha cumprir a Tua palavra, Senhor, e venha dar a orientação necessária para a Tua filha, Senhor, meu Deus. Ó Pai querido, a nossa família, Papai querido, é como Josué disse, Senhor, eu e a minha família vamos servir ao Senhor, Papai querido. Então, Deus eterno e Deus todo-poderoso, nós pedimos, Senhor, nós clamamos a Ti, nós, Papai querido, nos colocamos debaixo da Tua mão potente, Papai querido, o Teu nome vai ser glorificado, o Teu nome vai ser exaltado na Tua casa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor.